Olha só, hoje a gente vai Oi. tratar, eu vou dizer o tema, que já tem 4 pessoas aí, o pessoal ir compartilhando. Eu peço assim no primeiro momento, o pessoal ir compartilhando com seus amigos, com seus grupos, né? E hoje a gente vai tratar sobre esse tema que é a grande transição planetária. É um tema bastante amplo, como eu tenho conversado com você nesses 2 ou 3 dias, é muito assunto. A gente passaria aqui um ano falando sobre esses assuntos, porque daria vários e vários seminários. A gente vai dar algumas pinceladas aqui de alguns pontos que a gente precisa refletir. É mais assim, são toques, alguns pontos que a gente vai fazer com que nós pensemos, porque não acredito que tem pontos que sejam ocultos ou proibidos para nós que somos assim espíritas, não é verdade? É. Vixe, Maria, já tem gente fazendo uma pergunta aí, mas é muito perigosa, viu? Olha só, eu não vou responder, não. Essa eu não vou responder, não. Eu vou me abster, viu, meu amigo Leonardo? Então, pergunta, eu vou dizer a pergunta, para o povo ir pensando. A pergunta, Bolsonaro é um sinal do fim dos tempos? Eu não vou responder, não. Eu não vou entrar nessa polêmica, não, viu? Pode ser, né? É, pode ser. Pode ser. Mas, Leonardo, meu amigo, seja bem-vindo, viu? Eu sei que a gente está vivendo um tempo dos sinais precursores, né, dessa transição. Muita coisa, em algumas lives anteriores, a gente já abordou esse tema aqui, que irão vir pessoas que vão falar em nome de Jesus, em nome de Deus, que são os falsos profetas, né? Isso. Isso. Nem todos que É dizem só Senhor, Senhor, está ler lá no falando em nome de Deus. Apocalipse, né? Ó, tem uma aqui, Doroteia Souto, lá de São Mamede. Não é o tema de hoje, mas ela está perguntando uma coisa. Eu vou passar para você, porque enquanto começa você pode responder, se você quiser. Ela está dizendo aqui, o que é que vocês acham? Mãe e filho se encontram em outro plano? Essa resposta eu tenho, mas eu passo para você dar uma palhinha aí. Mãe e filho se encontram no outro plano? Bem, Humberto, o que é, você vai dizer o que o Espiritismo diz, eu digo o que a espiritualidade diz. Certo, pode ficar à vontade. Pronto, pode falar. Você diz o que é que Olha só, a doutrina espírita a diz em doutrina relação a isso. espírita A doutrina espírita diz que essa passagem aqui no plano terreno, certo? É uma passagem que nós nos encontramos com espíritos que já vivemos em outras encarnações, muitas delas, com as que construímos afinidades, construindo laços não tão simpáticos assim. E quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, muitas das vezes a gente tem esses reencontros no plano espiritual, não é verdade? Que assim são reencontros que vai depender muito do nível espiritual de cada um, porque se for uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um nível de elevação muito alto e a outra que fica não tiver um nível de elevação tão alto, o encontro ele vai ser mais demorado. Mas um dia vão se conhecer definitivamente. Agora, eles se encontram sim no plano espiritual. Eu sei porque ela está perguntando isso, viu? Mas responda que depois eu digo por quê. Pronto, a espiritualidade fala na mesma linha, é a mesma coisa, só que depende das dimensões, né? Isso É verdade. quando você desencarna, dependendo da sua consciência, da frequência que você esteve, a dimensão que você vai, né? Agora, é como você falou bem, o tempo, né, de cada um, vai haver esse encontro, sim, mas cada um de acordo com a sua evolução. É verdade. Ô, Soraya, essa minha colega lá de Samamed, ela teve um filho que desencarnou há alguns anos atrás, e ela, como muitas das mães, amava muito esse filho. Certo? Não é à toa que ela está perguntando isso, não. Eu acredito que ela fez essa Ah, pergunta, assim, nessa entendi. perspectiva de, será que eu vou encontrar meu filho, né? Aí eu digo assim, diretamente para ela, minha irmã, os encontros, eles vão acontecer. Com Vamos, vamos, certeza. vamos esperar que a espiritualidade prepare esse encontro mais lindo e mais belo. E eu não espero estar lá para ver o encontro, mas vai acontecer. Humberto, no,
na nova Terra regenerada, né, a gente vai ter essa conexão, essa ligação muito facilmente. Chico Xavier já dizia que a gente ia ter um canal de facilidade muito grande com a quarta dimensão, que é esse plano espiritual. É quando no Apocalipse fala que os mortos vão ressuscitar. Muita gente acha que é um monte de túmulo se abrindo, um monte de tumba se abrindo, mas não é isso. É que a nossa densidade, como vai ser menor, a gente vai ter sim a possibilidade de se conectar com o plano espiritual. Exatamente, viu, minha irmã? Então, Nosso irmão Luiz está dizendo justamente isso aí, depende do grau evolutivo, disso que você está colocando aí. Não é verdade? Olha só, já passou de 8 horas, a gente já começou, o negócio começou bom hoje. Olha só, eu geralmente eu peço para as pessoas pegar um copinho com água para botar de lado. A fluidificação das águas a gente pede também, ó, você já está aí. Eu peço para todas as pessoas colocar o seu copinho, certo? E a gente vai fazer uma prece inicial. Eu vou pedir para a irmã fazer a prece inicial e eu faço a prece final. Eu escolhi uma música para o final, para a gente não perder a reflexão. Você poderia fazer essa prece inicial? posso sim. Pode ficar à vontade, viu? Então, que nesse momento, cada um de nós possa olhar para dentro de si e pedir a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nesse momento a espiritualidade possa estar no nosso lado, que cada palavra que for falada aqui hoje seja para a edificação de cada um de nós, que nós possamos ser luz, instrumentos da divindade, instrumentos de Deus, instrumentos do amor, para esclarecer, para expandir a consciência de muitas pessoas, que nós possamos hoje, nessa noite, ser trabalhadores da luz, que cada um de vocês se sintam amados e abençoados por nós, que assim seja. Assim seja, minha irmã. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe toda a espiritualidade maior, tá certo? Olha só, a gente vai começar a nossa. Low battery, please charge. Deixa eu tirar aqui. A gente vai começar a nossa reflexão de hoje. Tá me ouvindo? Tô. A gente vai começar a nossa reflexão. Low battery, please charge. É isso. É a caixinha. A Tô caixinha que tá. Tem alguém em inglês falando. Ei, é a caixinha que tá caindo. Ei, é a caixinha que tá caindo. Isso acontece, viu? Deixa eu pedir a caixinha de minha esposa aqui, viu? Só um minutinho. Patrícia? Ah, tá. Ei, tá vindo, é porque minha caixinha descarregou, eu pedi a minha esposa para trazer a dela. Ela tá trazendo para botar aqui, só um minutinho. Viu? Deixa eu ver. É aqui que bota, é? Não, não bota. Eita, não bota. Recebe Bluetooth. Ah, Agora que eu tem que botar o carregador aqui. Então eu acho. Pode deixar que eu vou buscar. Peraí. Dá certo, viu? Descarregou, meu filho, passou de todinho. Mas não tem nada não. Eu boto para carregar até o final. Pronto. Tá me ouvindo? Se eu não começar, Tô sim. se eu não conversar, o povo sai. É direitinho, não sei o que não. Não, gente. Pode ficar aqui. Pronto. Tá carregando. Vamos lá? Descarregou, mas eu botei para carregar de novo. Olha só, pessoal. Eu vou começar, certo? Eu vou começar apresentando a minha amiga Soraya Correia, não é isso?
Soraya Correia é uma amiga lá do Centro Espírita, nosso lar, certo? É uma pessoa que tem um coração muito bonito, é espiritualista, estuda um pouco da doutrina do Centro Espírita, mas, acima de tudo, a gente está aqui porque a nossa amizade nos permite trocar muitas ideias em outros espaços, né? E semana passada, pontos aqui para a gente refletir. Aí é por isso que eu convidei a minha irmã, minha amiga Soraya, uma pessoa que é muito humana, que tem uma energia muito boa, certo? Você quer dar a sua palavra inicial, Soraya, para eu começar? É sim, Humberto, você é meu grande irmão, meu grande amigo, mora no meu coração. E a primeira vez que eu escutei falar sobre transição planetária foi numa palestra sua. Acho que você nem sabe disso. Não, sei não. Acho que em 2015, no nosso ano. E eu nem sabia o que era, nem imaginava. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. E o interessante é que 2 anos depois eu encontrei esse tema na minha busca pelo meu autoconhecimento, por quem eu sou, qual a minha missão aqui na Terra. Então, comecei essa busca através do. Aí cheguei nesse amor todo pela espiritualidade. Na verdade, Humberto, eu sou uma curiosa da espiritualidade. Ela me fez expandir bem muito a consciência e começar a pesquisar e chegar, sabe, nesse ponto de hoje querer mostrar para todo mundo, acordar todo mundo, porque essa é a hora chegou agora. É verdade. É essa mesmo. Aí a proposta que eu tenho para hoje, minha irmã, eu vou falando aqui sobre os temas, alguns pontos que eu coloquei aqui, e eu vou repassando para vocês, para a gente ir dialogando de acordo com alguns pontos que eu acho que você domina melhor, pontos que você tem estudado durante a sua vida. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre nossos irmãos intergalácticos, os extraterrestres, como foi perguntado antes, né? Se existe os extraterrestres, se eles vêm aqui no planeta, a progressão dos mundos, como é que se dá essa progressão dos mundos. Vamos falar sobre a psicosfera da Terra, essa energia que a Terra está passando e a energia que a Terra está e a energia que a Terra vai estar daqui a algum tempo, né? A gente vai falar sobre as grandes transformações e a gente vai tocar num ponto que talvez poucas pessoas assim tenham conhecimento. Mestres ascensos, os avatares que vieram à Terra e a gente vai conversar sobre isso hoje, ok? Tranquilo para você? Tranquilo, tô ouvindo. Joia. Tá ouvindo, É isso né? mesmo. Aí, olha só. Eu costumo sempre passar referência para as pessoas que estão escutando a gente. Porque a doutrina espírita, não só a doutrina espírita, mas a nova era, os novos tempos, não nos permite engolir tudo de goela abaixo. Nós somos pessoas questionadoras, que levamos o dentro de um pensamento lógico, filosófico, dialético, de construir conhecimentos. A gente não está mais assim para aceitar todo tipo de conhecimento, principalmente os conhecimentos espirituais que vêm de cima para baixo. Eu passo referências para que as pessoas vão lá na fonte, estude, questione, uma vez que nem eu, nem você, nós somos donos de verdade nenhuma. Aí eu passo as referências para as pessoas irem atrás. Por exemplo, para esse tema, que a gente vai falar aqui sobre transição planetária, eu utilizei alguns livros. Por exemplo, se você quer compreender mais, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá você vai encontrar sobre transição planetária. Outro livro de Allan Kardec, que nós iremos encontrar esse ponto, é A Gênese, também de Allan Kardec. Outro livro é o Livro dos Espíritos.
Eu peguei 2 livros aqui também que falam sobre transição planetária. A doutrina espírita, ela é pródiga em livros que falam sobre a transição planetária. Muitos. Na doutrina espírita. Fora dela, aí é que você vai ver mesmo. Muitos espiritualistas que falam sobre esse tema. Chico Xavier, 2 livros de Chico Xavier, e fala sobre transição planetária. A gente vai citar aqui o que ele fala. Há 2000 anos, um livro fantástico que conta a história do cristianismo primitivo e qualidade de vida. 2 livros que falam sobre transição planetária. Tem outro espírito também, muito famoso, né? Baiano, Divaldo Franco. Ele tem vários. E tem 2 livros dele que falam sobre transição planetária. O nome do livro é Transição Planetária. E o outro livro é Jesus e Vida. Você já leu esses livros? Já vi o Transição Planetária. Pronto. Dele. De Divaldo tem esses 2 livros. Eu ainda peguei aqui, ó, Sueli Caldas Schubert, que é uma espírita muito conhecida, que também fala sobre transição planetária. É um texto da internet. Reflexões sobre a grande transição planetária. Tem outro livro de Bia, um artigo de Bia de Oliveira, chama Transição Planetária, que está na internet também, e fala sobre coisas bem importantes que a gente vai citar hoje aqui. E eu peguei também da Sociedade Gnóstica Internacional, que vai falar sobre os mestres ascensos. Os mestres ascensionados e os 7 raios, de Giordano Simadon. Eu não tenho, assim, eu vou logo dizendo que não tenho muito conhecimento disso. Eu fui estudar essa semana. Achei fantástico. Porque a gente não pode ficar preso a só um conhecimento. Eu achei muito interessante esses aspectos aqui que eu ainda não tenho conhecimento e a gente vai debater sobre eles. Ou seja, tá aí todas as referências para quem quiser ir lá, pesquisar, ver o que é que nós estamos falando aqui e para saber que tem uma base, não é coisa criada da minha cabeça, não é coisa criada da sua cabeça, mas da nossa cabeça também tem ideias e tem concepções que a gente tira desse livro. Não é verdade, minha irmã? É verdade, Humberto. É verdade? Olha Todos só, nós raciocinamos, né? Todas as mensagens que a gente recebe nos faz raciocinar. Mas o que nos faz diferente é quando a gente pega aquele raciocínio e começa a questionar. A partir do momento que a gente faz isso com o nosso chakra frontal, com o nosso chakra da coroa, a gente começa a entender e a captar as mensagens. É verdade. E a partir daí a gente vai atrás. Minha amiga Sônia Castro, lá do nosso lar, amigona, já disse aqui que a gente está tendo interferência dos ETs, porque tem hora que saem uns barulhinhos assim, sabe? Olha só, vamos Com começar. certeza. Vamos começar, como diz o Matuto, pelo começo. Pelo começo, pela base. O que é essa transição planetária que a gente está falando aqui, né? A transição planetária, que é essa transformação que está sendo feita, que às vezes as pessoas, assim, quando fazem leituras, determinadas leituras, principalmente dos livros sagrados e de alguns livros, assim, esotéricos, aí se apega, principalmente nos livros sagrados na Bíblia, tem um Apocalipse, que é um livro que fala muito sobre transição planetária. E pessoas, algumas, de forma equivocada, botaram na cabeça que o mundo vai se acabar. E a gente sabe que o mundo não vai se acabar. A transformação vai ser outra. Essa transformação que nós chamamos no Espiritismo e no espiritualismo de uma forma geral, chama-se transição planetária. Essa transição planetária ela já vem acontecendo. Se você pegar, vou passar daqui a pouco a bola para você. Se você pegar todas as doutrinas espiritualistas, religiões de uma forma geral, do cristianismo, do judaísmo, das religiões orientais, todas elas falam em transformação, em transição planetária. Todas, se você pegar, elas falam sobre isso. A forma como vai acontecer, a interpretação que varia de religião para religião, mas todas falam sobre isso. Na doutrina espírita, porque a visão espírita, certo? Nós dizemos que o planeta Terra hoje é um planeta de provas e de expiações. O que é que isso significa? Um planeta de sofrimento, onde ainda o mal prevalece sobre o bem. E a transição está acontecendo justamente nesse aspecto.
planeta, nós, quando eu digo nosso planeta, eu estou falando de nós, não é do planeta físico, somos nós. Cada um de nós somos células e partes integradas do planeta. A gente não está desintegrado, todos estamos, ó, juntos. O planeta Terra está passando por essa transição. De um planeta de provas e expiações, vai passar para um planeta chamado de regeneração. Um planeta transformado, um planeta mais, vamos dizer assim, onde o mal já diminui a sua vibração e o bem começa a prevalecer. Estão dizendo que está tendo um eco. Eu acho que é aí, viu? Um eco. Será que é aqui? Deixa eu fechar. Deixa ela sozinha. O pessoal tá me ouvindo direitinho aí? Pronto, eu estou te ouvindo bem. Eu acho que agora melhorou. Melhorou, viu? Simone? Melhorou. Aí, olha só. A doutrina espírita fala sobre isso, sobre essa modificação vibratória do planeta. Quando eu digo do planeta, não é só o planeta físico, mas nós, todos nós. Aí, assim, nessa modificação energética, o que nós chamamos de psicosfera, nós observamos, sabe, minha irmã, que essas mudanças, elas vão acontecer em vários níveis. Eu vou dizer aqui esses níveis e vou passar a bola para você dizer a sua opinião sobre isso. Transição planetária, para que a gente entenda, é essa transformação que estamos passando. Na doutrina espírita, nós dizemos que tem 3 transformações básicas que estão acontecendo, que eu quero saber a sua opinião. A primeira transformação que o planeta está passando é a transformação física. O físico, a estrutura do planeta está mudando. Está mudando. A segunda, a transformação mais importante que eu considero é a transformação moral. Essa transformação física, algumas pessoas acham que o mundo vai se acabar. Não vai se acabar. Vai continuar. Mas o mundo mental, moral, negativo, esse vai se acabar. A segunda transformação é moral. E a terceira transformação é a transformação vibracional da psicosfera da Terra. Ou seja, eu vou passar a bola para você e queria saber a sua opinião sobre esses 3 níveis. Se realmente a Terra, você acredita que está passando por essas transformações, sobre isso. O planeta Terra está mudando, na sua opinião? Tá sim, Humberto, e não está mudando, não é de agora, não. Na década de... Primeiro, o que é essa transição planetária, né? Uhum. Na visão, assim, espiritualista, pegando a parte astrológica, astronômica, a transição planetária ela está ligada à mudança de eras. Então, há 4.000 anos antes de Cristo, existia uma era, que era a Era de Touro. E quem prevalecia nessa Era de Touro eram aquelas imagens, o culto a outros deuses. A imagem do touro, da adoração ao deus do egípcio, era o touro, era muito forte. E cada mudança de era, ela é entre 2.000, 2.200 anos, 2.050 anos, fica variando de literatura em literatura. Mas a gente sabe que é no espaço de 2.000 anos. 2.000 anos, depois da era de Touro, tivemos a Era de Áries, que foi 2.000 anos antes de Cristo. E essa era marcada, Áries é o cordeiro, né? Áries a figura do Áries é um cordeiro, é uma ovelha. E foi quando tinha aquela época de Moisés, aquela adoração toda, a história do sacrifício do cordeiro. Então, foi muito marcada por ela. Depois dessa era, justamente quando Jesus veio, que foi a era de peixes, e o cristianismo tem como símbolo o peixe, e Jesus era um homem que andava sobre as águas, Jesus buscava pescadores, o peixe está muito
presente nessa era, a era de peixes é a era do sacrifício, é marcada Deu uma principalmente travadinha. por esse sacrifício. E o próprio Jesus anunciou, né, a próxima vinda, a próxima era, que será a era de Aquários, é a era de Aquários que estamos Essa que a gente entrando tá nela. Exatamente, quando ele disse, os apóstolos perguntaram a Jesus, quando a gente chegar naquela cidade, como é que a gente vai reconhecer? Ele disse, você vai procurar um homem com um cântaro. E o homem com o cântaro é a figura do aquário. Então, eu te disse que cada era está ligada ao signo regente, porque é a característica dos signos. Então, a característica do signo de aquário é a expansão da consciência. É tudo mais voltado para a espiritualidade, para o lado menos material, que predominou na era de peixes. Então, assim, o que aconteceu em 2012? 2012, os maias anunciaram o fim de uma era, e muita gente achava que era o fim do tempo, o fim do mundo, e não era. Em 2012, começou a abertura de um portal para a nova era de Aquários, que é justamente a era que vai marcar a transição planetária. Uhum. Esse portal, ele se consolidou agora, dia 30 de julho, com uma meditação em massa, várias pessoas meditando no eclipse solar que teve, que trouxe muitas energias do Sol central, e essas energias aumentaram a vibração da Terra de uma maneira assim maravilhosa. Então, o que é que a gente pode dizer? Que esse ano, dia 30 de junho, se consolidou um portal que está dando início à nova era de Aquário. E esse portal fica aberto até dia 21 de dezembro desse ano. Sabe? Então, o que é que significa isso? Entrada de muitas energias, sinal de que o planeta Terra está ascendendo e que nós precisamos também ascender para acompanhar essa evolução, essa ascensão. É verdade, viu? Então, todos os dias eu acompanho, e é muito fácil vocês colocarem no Google, vocês colocam escala Schumann, né? Aí vocês vão ver a frequência que a Terra está vibrando. A escala Schumann, ela tem um laboratório na Rússia, quem faz toda essa medição, e a nossa Terra, há uns 4 ou 5 anos atrás, ela vibrava na frequência 7.5, 7.4, era essa a frequência da Terra, uma frequência muito baixa. E do portal de 4/4 de 2020 para cá, na data do 4/4 de 2020, a Terra chegou a picos de 110 Hz. Ontem vibrou em 81 Hz. Hoje vibrou em 48 Hz. Oi? Maravilhosos, vocês estão entrando aqui na Terra. Oi? Hoje deu uma diminuída na vibração, foi? Humberto, porque assim, a Terra não estabilizou ainda na frequência alta, provavelmente ela vai estabilizar na frequência de 40 Hz, mas ela chega a picos de 100, de 80. Por que a Terra ainda não estabilizou? Porque Mãe Gaia sabe que nós não aguentaríamos essa frequência. Exatamente. Iria haver um desencarne coletivo, e de muitos, porque nós não temos essa frequência ainda. Então, à medida que a Terra vai equilibrando essa vibração dela, nós também vamos nos adaptando. Okay. É um tempo que merece, que ela precisa, que nós precisamos. Minha amiga, se for possível, eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa transição planetária, de acordo com livros espíritas, certo? Se você puder, você pode colocar o nome dessa escala que você citou aí, porque pode ser que alguém se interesse de ver no Google.
Tem como você botar nos comentários? Ok. Dessa escala que você pode colocar? Posso sim. Aí, enquanto você coloca, aí eu vou falando aqui, certo? Sobre alguns livros espíritos que tratam sobre esse tema e a gente vai continuando nosso diálogo aqui, certo? Francenilda está entrando aí, Certo. tá? Vai ter muita gente entrando aí, certo? Olha só, tem um livro espírita chamado A Gênese. Nesse livro tem uma mensagem que os espíritos dizem assim, que são chegados os novos tempos da regeneração, certo? E nas obras espíritas já começam a indicar o que nós chamamos de destino glorioso da Terra. Esse destino glorioso é para que a gente entenda que no futuro, certo? Tá sendo plantado no presente essas sementes da glória, da mudança energética, né? E para isso, para que nós tenhamos esse destino glorioso da Terra, do planeta, nós precisamos modificar. A nossa estrutura mental, a nossa estrutura vibracional, por uma lei que nós chamamos de lei do progresso. A lei do progresso, que está de acordo com um dos princípios espíritas, chamado lei do trabalho, do esforço, todos nós precisamos modificar a nossa estrutura energética, a nossa estrutura vibracional, para esse grande projeto que nós chamamos de transição planetária. Vamos imaginar, segundo a doutrina espírita, a gente saiu lá de um ponto que chamamos de planeta primitivo, e evoluímos bastante, viu, irmão? Bastante, de lá para cá. O planeta Terra evoluiu muito, se você for observar. Ainda tem, mas a gente evoluiu muito. A gente saiu das primeiras encarnações nossas que estivemos aqui encarnados nessa vibração planetária, que era chamado mundos primitivos. Hoje nós estamos na segunda escala de mundos, que são chamados de mundos de provas e expiações, onde o mal ainda domina, mas o bom é que a gente está entrando nessa nova era. Entrou. Essa era da regeneração, das novas forças estão começando a surgir. E o interessante é que esse novo mundo, minha irmã, já é uma promessa do próprio Cristo, um dos avatares, um dos mestres da ciência. Está lá muito claro, falando. Se você for para o Antigo Testamento, fala a mesma coisa. E tem uma coisa interessante, está dando um eco aí. Está dando um eco. Tá. Não, aqui eu desliguei. Foi que eu liguei sem querer, mas acho que regulou agora. Pronto. Olha só, o que acontece... Aí não está dando eco. Mas eu acho que não é aqui não, Olha, o que acontece é que o planeta Terra está passando por essa transição. Jesus, ele já faz esse indicativo de mudança. E ele dá uma condição importante para nós refletirmos. Está dando um eco. Sou eu que estou falando que está aí. Agora, não sei nem como baixar um pouquinho. Edmar Rolim está entrando aí. Tem como baixar só um pouquinho? Estou baixando. E agora? Tá bom? Tá ótimo. Está me escutando? Tô. Pronto, olha. Aí, assim, o Mestre Jesus, ele dá um indicativo muito importante nessa transição, certo? Que é no Sermão da Montanha, de quem são as pessoas que irão ficar na Terra. No Apocalipse, Isso. no Apocalipse é dito assim, que 1/3 da humanidade irá ficar. Apocalipse. Os textos espiritualistas falam a mesma coisa, que vai haver uma grande filtragem do planeta. Certo? Nessa filtragem, a gente não vai querer dizer que eu sou melhor do que fulano, não. Cada um vai fazer o seu nível, o seu processo de análise de consciência, e saber que Jesus ele dá o indicativo de quem são essas pessoas que irão ficar aqui. No Sermão da Montanha, na Bem-aventurança, ele diz assim, olha, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra. Ou seja, nesse mundo regenerado, nesse mundo transformado, irão ficar as pessoas mansas e as pessoas pacíficas, onde o bem vai prevalecer. E a gente está caminhando, olha. Além do mundo de regeneração, ainda vai ter o mundo de todos, ainda vai ter o mundo celeste, a gente ainda tem muito a caminhar. Mas a gente está nesse processo de progressão, onde
há três pontos importantes, como eu falei: o progresso moral, o progresso físico do planeta de uma forma geral. Há um melhoramento não somente do planeta, como isso aqui da Terra. E Sueli, Paula Stuber, no livro que eu citei anteriormente, ela fala que a Terra ainda existe uma psicosfera muito pesada sobre ela. A gente está vendo uma modificação dessa psicosfera. A psicosfera, nós costumamos dizer que é o nível energético, vibracional da Terra. Mas esse nível vibracional da Terra depende de cada um de nós. Energias negativas, a psicosfera da Terra fica negativa. Positivas, a psicosfera da Terra muda totalmente. Por exemplo, na época de Natal, a Terra é totalmente diferente dos períodos do ano, porque as pessoas estão vibrando muito no bem. Aí, olha só, o anúncio dessa transição planetária, você vai encontrar em vários livros, espíritas, não espíritas, nas escrituras sagradas, você vai ter falando sobre isso, as tribulações, você vai ter, por exemplo, uma coisa que você citou, o calendário maia, já fala sobre isso, já falava sobre os novos acontecimentos, sobre essa transição. Tem outro cara muito conhecido que fala sobre essa transição, Nostradamus. Todo mundo, eu acho que conhece Nostradamus. Ele falava sobre isso. Mas eu quero dizer que todos esses aqui anúncios, para mim, o mais importante dele é o de Jesus. Ele traça as suas profecias contadas no Evangelho mostrando qual o caminho que a gente precisa seguir, qual a transição. Aí você vai ver, por exemplo, eu peguei uma passagem aqui do Evangelho, chamado Sermão Profético. Você conhece essa passagem? O sermão acho que sim, né? O sermão profético. Sim. Você vai encontrar em Mateus e em Lucas. E ele fala dois pontos no sermão profético sobre essa transição. No sermão profético, ele coloca 6 pontos importantes. Eu vou dizer os 6 e vou dizer que 2 estão diretamente ligados a essa transição. Os 2 primeiros estão ligados ao princípio das dores e a grande tribulação. Esses 2 estão ligados diretamente à transição do planeta. A gente ainda tem, nosso irmão Edmar está aí, ele conversou comigo hoje, a gente tem a vinda do Filho, a exortação à vigilância, a parábola dos 2 servos e a vida eterna e a perdição. No sermão profético fala sobre esses 6 pontos importantes. Mas 2 estão diretamente ligados à transição planetária. Quando, por exemplo, vamos pegar os 2. Eu não vou demorar muito tempo. O princípio das dores. O princípio da dor justamente está no processo de transição. Não é fácil fazer essa transição. É uma transição que é dolorida, irmã. Não é fácil não modificar, não. Porque o grande sacrificado vai ser nós mesmos. A gente olhar para dentro de nós e a gente começar a se modificar. Isso é um processo que não é fácil. Não é fácil você olhar para dentro de você e você começar a digerir suas próprias dores e sofrimentos. E dar um passo à frente. Porque você ficar preso na dor e sofrimento não vai fazer você crescer. Mas o princípio das dores, que está no sermão profético, mostra, por exemplo, os sinais dos novos tempos de regeneração. Os sinais indicativos. Eu costumo dizer que é o universo mostrando para a gente. Gritando. Por exemplo, o planeta Terra, o tempo todo grita para que a gente tenha cuidado com o planeta. E o homem continua poluindo o planeta. Aí o que vai acontecer? A destruição do meio ambiente pelo próprio homem. Não é Deus que está fazendo trazer cataclismo, é o próprio homem que está provocando muitas dessas coisas. E os sinais indicativos é a natureza gritando, não, meu irmão, não faça isso, vamos por outro caminho. É verdade. Não é verdade? Existe uma consciência de separação muito grande. A Terra, ela é um ser vivo. Ela não é só um planeta morto. É tanto que tudo que habita na Terra é vivo. Não existe um elemento, um ser que habite a Terra que não seja vivo. Então, a Terra é uma consciência viva. O planeta Gaia escolheu fazer essa transição de uma maneira menos dolorosa.
Então, verdade. é muito interessante. A gente tem que ter essa consciência de que tudo que vibra, tudo que é energia tem vida. E o planeta Terra é vivo. É tanto que a espiritualidade chama Mãe Gaia, né? O nome do planeta Terra. Então, É a verdade. partir do momento que a gente tem essa consciência de que é um ser vivo e que nela existem leis que regem o nosso planeta, e uma delas é a causa e efeito, a gente vai começar a cuidar mais, porque tudo que a gente vai fazer para destruí-la, a gente vai receber de volta. Porque é uma lei física. Isso não é só religião, isso é físico. É físico, é verdade. É verdade, viu, minha irmã? Aí, assim, esses dois pontos eu acho interessante a gente falar, porque a gente mantém um diálogo com pessoas, assim, de outros segmentos, porque acha assim, não, porque o espírita não fala da Bíblia. Não, a gente fala, a gente está dizendo aqui, por exemplo, no sermão profético, diretamente mostra isso, quando fala assim que no tempo de regeneração, os sinais indicativos estão aparecendo, os falsos profetas, as guerras hoje são biológicas, a fome, as pestes, a pandemia, terremoto, falso profeta, um monte de coisa, tudo mostrando para a gente, vamos mudar, vamos mudar. Não vai dar mais para a gente continuar na mesma vibração. Não vai dar mais para a gente Isso. estar, vamos dizer assim, vomitando ódio entre as pessoas. Não dá mais. O tempo é outro. É o tempo de amor, é o tempo de paz. Esse negócio de a gente estar vibrando na guerra, vibrando no ódio, esse tempo a gente não precisa, não. Aí você vai ver, na Bíblia já fala sobre isso, mas se você pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da revolução mais importante que o planeta Terra está passando, que é a revolução chamada moral. No capítulo 1, no ponto 10, Evangelho segundo o Espiritismo fala que a revolução mais importante que a gente precisa é fazer a revolução interna, moralmente. Quando começar a se modificar, aí toda a estrutura energética próxima se modifica e vai vibrando. Está aumentando. Eu acho que você até comentou aí antes sobre isso. É em cadeia. Vibrou positivamente, daqui a pouco é outro que está aqui, é outro que está aqui. Aí vai expandindo. No Evangelho segundo o Espiritismo fala que essa transformação moral na Gênese também fala sobre isso. Também no Livro dos Espíritos fala sobre isso e diz que esse novo reino é o reino da consciência desperta. O Espiritismo fala muito sobre isso. Que a consciência desperta é a consciência moral que a gente precisa fazer. E o interessante, em outro livro espírita, chamado Há 2000 anos, ele coloca também, certo, que eu peguei no livro, na parte intitulada Alvoradas do Novo Reino, ele fala que quando Jesus recepciona aqueles espíritos que vieram, que foram sacrificados, né, nos círculos romanos, ele disse que Emmanuel, ele faz uma exposição sobre as profecias para os novos tempos de transição a partir desse livro, ou seja, mais de 2000 anos atrás, os primeiros mártires do cristianismo já vibravam nessa possibilidade de mudança. E eles não tinham medo, não. Eles enfrentavam. Certo? E a gente muitas vezes esquece de que há um processo de transição que vem acontecendo, a gente querendo ou não. Não é assim dizer, eu não quero. Você não quer, mas você vai a reboque. Se você não for a reboque, aqui no planeta, infelizmente, você vai ficar. Parece um ditatorial, mas não. Humberto, muitas vezes. Não, pode falar. Pode ficar à vontade. Você ia falar o quê? A gente esquece que foi a gente quem nessa época, nessa transição. Fomos nós quem escolhemos. Tá me ouvindo? Um livro psicografado, que nesse livro, esse livro é tipo uma preparação para a transição planetária. Nesse livro, ele mostra Jesus falando sobre o tema transição planetária. No livro Transição Planetária,
ele fala quase todos os capítulos sobre esse processo de renovação do planeta, sobre a regeneração. Já no livro de Chico Xavier, o que eu citei anteriormente, que está lá na Bíblia, Chico Xavier, mais uma vez, repete as palavras de Jesus, falando dessas profecias que estão sendo se concretizadas nesses novos tempos. E a gente costuma dizer, eu vou passar a bola para você agora, que eu acho que é um assunto que você compreende, nesse plano de regeneração, está começando a abrir o que nós chamamos de um novo portal dimensional de energia, que é o planeta Terra. Certo? Esse portal dimensional, a gente costuma dizer que é um portal de transformação que está sob a influência de energias de fótons. Energias de fótons, e são energias quânticas, energias físicas, que a gente começa a sentir que está vibrando tanto, que a gente começa a modificar a própria estrutura. Dizer, tem uma linha de mais espiritualistas, Simone Blavatsky, não sei se você já ouviu falar. Já. Ela fala muito sobre isso, sobre essa condição energética diferenciada, e ela diz que nós que estamos encarnados, muitos de nós somos os filhos do carbono. E essa nova era está chegando os filhos do cristal, que são filhos totalmente diferenciados, que têm parâmetros vibracionais totalmente diferentes para esse novo portal de energia. Você já estudou alguma coisa sobre esse assunto que poderia compartilhar com a gente? Sim, Humberto. Desde 1970, nós estamos tendo uma leva de crianças que hoje são adultos, né? E muitos de nós são esses, uma leva de crianças índigo que vieram justamente para essa transição planetária. Né? E você já falou, já teve uma live sobre crianças índigo, crianças cristais, crianças arco-íris. E no ano 2000, uma leva de crianças cristais vieram aqui para a Terra. E 2010, muitas crianças arco-íris. Essas crianças, elas já têm uma mudança, uma mutação no DNA delas. Essas crianças, elas não gostam de carne, porque elas não conseguem vibrar no medo, na dor, porque a carne do animal, ela tem essa vibração, é a vibração do medo da morte, do medo do abate, do medo da dor. Então, são crianças que não gostam de carne, são crianças que ou não gostam de preconceito, são crianças muitas vezes excluídas, porque são diferentes, né? Sofrem bullying. São crianças que vieram também um pouco com autismo e acabam, por despreparo dos pais, sendo medicadas, essas crianças. Então, a gente já tem essas crianças que têm essa diferença genética. Tu tem aí na sua casa, né? Tu na sua casa tem, né? Eu tenho uma criança cristal, minhas filhas são índigos, e seguindo a lista norma mesmo, né? Então, enfim, a gente tem essas crianças já preparadas, que já vieram com isso, né, geneticamente. E hoje, como você falou dessa gama de fótons que a gente está recebendo, como eu te falei, nós estamos recebendo energias direto do Sol central, através desses portais, e os nossos corpos, eles vão ser modificados. Nós temos hoje uma tridimensionalidade que faz com que nossos corpos sejam densos. Então, nós vivemos nessa densidade, nós sentimos dor, experienciamos a morte, né? E na quinta dimensão, que é esse planeta regenerado, o corpo físico vai ser mais sutil. Nós ascenderemos com corpos, sim. A Bíblia fala do arrebatamento. E o arrebatamento é isso. É nós ascendermos para a quinta dimensão com nossos corpos. Mas são como? De maneira sutil. Tudo isso tem sido trabalhado. Quando eu te falei que
a escala Schumann da Terra apresenta oscilações, é porque a Terra ela não pode hoje parar em 40 Hz e nós que vibramos e temos uma densidade menor, a gente morreria. Era fulminante, porque a gente precisa dessa transformação, precisa dessa adaptação no nosso corpo para a gente poder habitar essa quinta dimensão. Mas vão ser com esse corpo, com o corpo que nós temos, só que de maneira mais sutil. E hoje muitos já estão apresentando sinais e sintomas dessa ascensão. Então, muitas pessoas que não apresentam doenças, mas estão tendo dores frequentes, dores de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, dor sem ser doente, é sintoma da ascensão, das energias que a gente está recebendo diariamente. Quando a gente dorme, Humberto, a espiritualidade trabalha no nosso corpo, trabalha no nosso DNA. Nós nos desligamos daqui e vamos para o astral, e nesse astral, nossos irmãos espirituais, sejam eles da quarta dimensão, que são nossos espíritos, né, que a gente diz, como também os nossos irmãos galácticos, né, que estão trabalhando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, viu? Daqui a pouquinho. Estão aqui trabalhando e ajudando geneticamente para que a gente possa habitar essa quinta dimensão. Mas para isso a gente tem que estar conectado à fonte, conectado, vibrando sempre mais alto, porque haverá uma separação. Lembra da história do joio e do trigo? Sim. Quem vibra mal é joio. Quem aumenta a sua frequência começa a ser trigo. E esse trigo não é pronto, não. A gente vai ter que passar por muita coisa ainda para a gente chegar a ser trigo bom, né? Para ser frutos. Uma coisa que você colocou aí, minha irmã, muito interessante, é essa questão dos seres intergalácticos, né? Tem uma amiga minha lá do nosso lado que chama-se Severina. Não sei se ela está aí, mas é conhecida nossa, Severina. Ela é enfermeira. Gosto demais dela. Nós, alguns, caminham entre nós. Aí leva a uma reflexão, que eu acho bem interessante, sobre as várias moradas na casa do Pai, que está lá em João, na Bíblia, que fala assim. Porque quando a gente fala em transição planetária, a gente pensa assim, não, só quem está mudando é o planeta Terra. É muita arrogância nossa achar que só tem vida aqui no planeta Terra. Mas não é só o planeta Terra que está mudando. E o interessante é que no livro Transição Planetária, Divaldo Franco, espírita, fala sobre a vinda dos extraterrestres aqui. Fala sobre esses espíritos que auxiliam a gente, não somente em termos assim, de vinda física, mas em termos de até espiritual, de guias espirituais que estão trabalhando com pessoas em centros espíritas. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Aí, olha só, no livro de Divaldo tem uma comunicação, eu não sei se você lembra, de um espírito chamado de Orion. Não sei se você lembra, de Orion. Aí eu vou ler para vocês aqui, para você ver que interessante. Olha que interessante a mensagem do espírito de Orion, é um extraterrestre. Ele diz assim, olha, de todas essas comunidades que são chamadas de colônias espirituais, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa. Como você falou, muitos e muitos espíritos de outros planetas estão vindo trabalhar com médiuns, estão vindo trabalhar fisicamente no planeta, estão vindo trabalhar nas instituições espíritas. E Divaldo diz, instituição espírita séria. Não é instituição espírita não tão séria, fala sobre isso. E Orion convoca os espíritas para esses novos direcionamentos e diretrizes. Ele diz o seguinte,
esses espíritos, Orion convida a todos nós a fazer esse trabalho na contribuição psíquica e na contribuição moral. E Orion, ele faz ainda algumas advertências no livro de Divaldo. Ele diz assim, olha, a advertência que ele fala é que nós, terráqueos, precisamos começar a ser testemunhos sinceros de mudanças reais. Pararmos de mentir. Conosco mesmo, não é com o outro, não. É uma advertência que ele diz. E o espírito de Orion, ele repete a mesma questão que está no livro dos Espíritos, que pergunta qual o modelo para a humanidade. Orion diz que o modelo permanece quem? Jesus. O espírito de Orion. Isso. Ele diz, ó, o modelo permanece Jesus, não muda. É o espírito governador da Terra, é o espírito da nossa galáxia, é o mais... Né? E diz assim, que Orion diz que está breve no retorno do próprio Jesus, como está lá colocado, não só fisicamente, mas através do apostolado que está sendo chamado, o novo apostolado de Jesus para a mudança e modificação do planeta, que fala sobre isso. E olha só, também, não é só Divaldo que fala, não. Allan Kardec e Chico Xavier falam sobre a vida extraterrestre. A mãe de Chico Xavier tem um livro que ela faz uma viagem nos vários planetas da Via Láctea, mostrando como é a vida em cada um desses planetas. Você já leu? Cartas de uma morta. Mostra como são os costumes, como são as moradias, como é a alimentação, Isso. como é o transporte, como é a comunicação. Ou seja, não é tão novidade assim, minha irmã. No livro de Allan Kardec, Chico Xavier fala muito sobre isso, né? Ou seja, é ilusão a gente achar que está sozinho no universo. A gente não está sozinho. A gente está cercado de seres que estão vindo o tempo todo para cá. O que é que você acha sobre isso? Depois de você falar, eu peguei aqui um artigo chamado Transição Planetária de Bia de Oliveira. Ela diz no artigo as características dos espíritos extraterrestres, dos que vêm ajudar. Mas eu quero ouvir primeiro a sua opinião para eu dizer as características. Tá certo? Pode ficar à vontade. Humberto, essa transição não é só da Terra. A nossa Via Láctea toda está ascendendo. Nós temos planetas aqui de sexta, de quinta, de sexta, de sétima. Nós temos até a 20ª dimensão, não na nossa galáxia, né, mas no universo. Mas a nossa galáxia, sim, está em ascensão, em transição também. E muitos irmãos realmente vêm nos ajudar. Desde 1970, que a gente ouve falar em canalizações, né, que canalizações são comunicações espirituais e energéticas de muitos irmãos galácticos que vêm passar mensagens justamente dessa transição, dessa mudança de era, né? E de 1990 para cá, as canalizações intensificaram. E 2019, Chico Xavier, que realmente era a e muita gente aí querendo que continuar com a vida como era, não vai mais. O que era não estava dando certo. Nossa vida hoje tem que ser agora uma expansão maior de consciência. E a gente precisa realmente se conectar a tudo isso e começar a enxergar que nós realmente não estamos sós. Nós nunca estivemos só aqui nesse planeta. Há muito tempo, nossos irmãos vêm nos ajudando. Inclusive, tem relatos e canalizações maravilhosas de irmãos que evitaram bombas, evitaram guerras. Eles nos auxiliaram. Isso o Chico Xavier já fala, né? Falava várias vezes. E é bom a gente tirar essa história que Hollywood colocou na nossa cabeça, que só existem irmãos intergalácticos, ou seja, extraterrestres, não benevolentes. Existem alguns não benevolentes, mas existem milhares de espécies benevolentes que querem a nossa
evolução, o nosso crescimento, porque a gente crescendo, toda a galáxia cresce. É Porque verdade. nós estamos interligados, né? Nós estamos interligados, nós viemos da única fonte. Nós temos DNA intergalácticos também. É Muitos de verdade. nós têm Nós DNA de somos, arcturianos, como de felinos, diz os esotéricos, nós somos frutos da poeira cósmica do universo. Exatamente isso. Agora você fechou com chave de ouro. É isso que nós somos. Nós somos todos da mesma essência. Nós somos centelhas divinas. E nessa centelha divina temos vários fractais. E um desses fractais nós somos. Nós temos essa essência intergaláctica também. É verdade. Olha só, minha irmã, o tempo é muito corrido, a gente já faz 1 hora que está conversando. Eu vou dar uma apressadazinha aqui, certo? Olha só, porque a conversa tá boa, viu? Olha só, esse artigo que eu falei aqui chama-se Transição Planetária, de Bia de Oliveira. Eu vou citar só 2 características, são 9. Se eu fosse falar as 9 aqui, era uma palestra, porque eu falo demais, sabe? Eu vou falar só 2, olha. Esses espíritos que estão vindo, como vocês são muitos, tem muitos que são benevolentes. Por exemplo, alguns deles, eles têm como característica, eles buscam objetivos que são não efêmeros. Estão muito mais adiante, né? Olha só, desses espíritos extraterrestres, muitos deles que já... Eu queria tocar num ponto, eu queria saber da sua opinião. De algum desses espíritos que já vem reencarnando no nosso planeta, há um certo tempo que são chamados mestres ascensionados. Os mestres ascensos. Eu fiz uma pesquisa na internet e vi que esses mestres ascensionados, ou avatares, são aqueles espíritos que atingiram alto padrão de evolução espiritual. Muitos deles vêm de outros planos, até de outros planetas que estão vindo. Eles são chamados de enviados. Eu peguei aqui até alguns, eu vou citar aqui. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação desses mestres ascensos com a transição planetária. O que é que eles têm contribuído? Por exemplo, eu vou citar alguns aqui que eu acho que algumas pessoas conhecem. Por exemplo, Buda, o Gautama Buda, tem Jesus, tem Manu, tem Maitreya, tem Rovena, Serapis Bey, Saint Germain, Mestre Nanda, Hilarion, Danton e El Moritz. São nomes que poucas pessoas conhecem, tá? Talvez algumas pessoas estranhem esse nome que eu estou falando aqui. Saint Germain. Esses ascensos, eles são espíritos de um alto padrão vibracional e evolutivo, que são chamados de enviados que vieram à Terra. Desses aqui, Jesus faz parte desse grupo e parte desse grupo é um dos principais espíritos enviados que vieram à Terra. Com relação aos mestres ascensos e a transição planetária, você faz alguma relação? Humberto, esses mestres ascensionados, eles foram, encarnaram aqui na Terra, né? Então a gente pode dizer que eles foram humanos e que trouxeram mensagem para a gente. Saint Germain, Jesus, Buda, como você falou, El Moria. Então, assim, eles deixaram a mensagem, foram avatares, como você falou, e, assim, depois que eles deixaram o plano físico, né, eles continuaram sendo mensageiros de Deus nas esferas mais elevadas. Então, eles habitam 7ª, 8ª, 9ª, 20ª dimensão. E eles pertencem à grande fraternidade branca. Exatamente. Esses mestres ascensionados, eles estão para nos auxiliar aqui na Terra. Você lembra que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim? Exatamente. Jesus nos disse isso. Todos os mestres ascensos, eles fazem com que tudo que a gente solicite imediatamente, eles levam para Deus, levam para a fonte. E eles têm poder, sabedoria, amor, né? E basta a gente invocá-los, a gente pedir para esses mestres. E na espiritualidade eles trazem uma relação bonita entre os raios energéticos,
o mestre ascensionado e um arcanjo. É muito bonito. Então, cada um de nós temos um raio cósmico, uma cor de raio, e você tem um arcanjo e um mestre ascensionado que lhe assiste diretamente. É um assunto bem novo, né, irmã? Assim, para muitos, né? Esse assunto aí. Como, Humberto? É um tema bem novo. As pessoas conhecem isso, né? Verdade. É um tema bem novo, mas é muito, muito bonito, tá? Nos ajuda nesse momento de transição, porque nós precisamos, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual e etéreo, um corpo energético também. E o que vai nos ajudar a transmutar, transcender esse corpo energético são as meditações, são esses raios. A gente precisa estar ligado a tudo isso, sabe? Porque nós temos 5 corpos, na verdade, mas esse corpo energético, ele está ligado diretamente ao corpo espiritual. É tanto que quando a gente energeticamente está ruim, a gente atrai espiritualmente doenças, a gente atrai encostos, vamos dizer assim, né? Que nem se fala tanto, mas... E quando a gente energeticamente está ruim, a gente vai fazer o quê? Alinhamento de chakras, que são os nossos portais energéticos. Então, é muito bom você conhecer muito no YouTube, no Google. Procurem, assim, mestres ascensionados e você descobre qual o seu raio, o raio está ligado a qual a tua missão, qual meditação que você pode fazer, sempre invocar aquela cor daquele raio, porque aquele raio geralmente é a cor da áurea que nós trazemos. Ontem eu fiz aquele vídeo que você mandou para mim, eu fiz, e o quarto raio é Serafis 2, se não estou enganado. O que você mandou para mim? O raio teu é o raio branco, né? Eu acho que foi o quarto. Isso mesmo. Branco, E o teu arcanjo é o arcanjo Gabriel.